Você vai passar na segunda fase de constitucional e eu quero te fazer um convite para continuar se preparando para a advocacia. Bom, você está fazendo um curso de constitucional e você está vendo que ele é super prático, na verdade? Já imaginou você poder fazer outros cursos práticos como esse em outras áreas? E foi pensando nisso que o Jurídico lançou pós-graduações com os nossos professores de segunda fase, utilizando conteúdos de segunda fase. Então temos Direito e Processo Penal avançados, com o professor Michel, Direito e Processo Civil avançados, com a professora de vocês aqui em Constitucional, professora Andréia Cunha, lá na área civil, e também Direito e Processo do Trabalho avançados, com a professora Ana Paula Pavelski. Você pode fazer esses cursos, sair deles pós-graduado. É uma oportunidade muito legal, inclusive para pessoas que estão agora em 8º, 9º e 10º período, porque entram como ouvintes e depois convertem a sua inscrição para matrícula efetiva na pós-graduação. E vocês, nossos alunos agora do Exame 41, têm uma condição super especial, um desconto muito legal. Interessou? Dá uma olhada agora, cursojuridico.com. Olá, pessoal. Vamos então para mais uma aula de resolução de exercícios, hoje com a temática Poder Legislativo. Tá? Vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês na questão 49, e aí a gente vai fazer o que a gente tem feito tradicionalmente, que é começar pela pergunta, para só então ler efetivamente o enunciado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é que o vereador João e o senador José podem ser responsabilizados civilmente pelas ofensas à honra do senhor Antônio. Então, como a gente já viu, ele é um debate sobre poder legislativo e ele está falando aqui sobre questão de imunidade, porque quando ele fala aqui, ó, responsabilizado civilmente pelas suas ofensas, provavelmente ele está pedindo para a gente verificar alguma fala, alguma opinião, alguma palavra que foi dita e a gente tem que verificar se o senador e o vereador vão responder. Beleza. Vamos ver a letra B. O vereador João e o senador José, nas circunstâncias indicadas, seriam alcançados por alguma imunidade formal passível de influir na sua responsabilidade penal? Bem, então vejam que a letra A é sobre a imunidade material e a letra B é sobre a imunidade formal dos parlamentares. Bacana. Então, agora vamos entender o que eles andaram aprontando efetivamente por aí. João, vereador do município X, e José, senador do estado Y, ambos pertencentes ao partido K, proferiram um inflamado discurso em Brasília contra as atividades desenvolvidas em determinadas autarquia federal. Ao final, concluíram que o resultado alcançado nos últimos anos por essa pessoa jurídica de direito público eram pífios, o que era mais que o esperado, já que o seu presidente, o senhor Antônio, era sabidamente inapto para o exercício da função. Ao tomar o conhecimento do discurso, o senhor Antônio ficou transtornado, afinal era servidor público de carreira e era conhecido por todos pela lisura e seriedade do seu comportamento. Quanto aos maus resultados da autarquia, seriam sabidamente decorrentes da crise econômica que assolava o país, não da incompetência do seu presidente. Por fim, o senhor Antônio procurou o seu advogado e disse que queria adotar as providências necessárias para a responsabilização do vereador e do senador pelos danos causados à sua honra. Então, vamos começar a organizar essa brincadeira aqui. Vamos lá. Então, a gente já entendeu que a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta, só para a gente organizar. A gente tem o João, que é o vereador do município X. E nós temos também o José, que é senador pelo estado Y. Legal. E aí, como ele coloca aqui para a gente, né, eles pertencem ao partido K, fizeram um inflamado discurso em Brasília, em atividades desenvolvidas por determinada autarquia federal. Então, os dois fizeram uma fala em Brasília. Aqui, uma discussão envolvendo uma autarquia federal. Ok? Bacana. Organizamos o que a gente precisava para entender, para ver qual é o alcance dessas imunidades, tanto material, que é o que pergunta a letra A, e a formal, que é a que pergunta a letra B. Então, a gente tem que achar agora aqui na sua Constituição.
Acho que o caminho mais fácil, já que a gente identificou efetivamente que é sobre as imunidades, é a gente abrir lá no índice da sua Constituição, procurar a parte do Poder Legislativo e se dirigir efetivamente para lá. Me parece que é a estratégia mais correta que a gente pode fazer. Então vamos lá, eu já deixei a minha separado aqui para a gente ir ganhando tempo. Então você vai abrir lá na parte do Poder Legislativo, certo? Eu falei que tinha abrir aqui e não abri nada. Então, vamos lá, pessoal. Poder Legislativo. Poder Legislativo, artigo 44. Nessa parte inicial, ele está falando sobre o Congresso Nacional, uma parte mais de estrutura, não é o que a gente está procurando, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E aqui, ó, no artigo 53, é quando ele traz efetivamente para a gente o Estatuto dos Congressistas, né? Quando ele traz ali esse arcabouço de proteção que a gente tem que mirar. Então, vamos dar uma olhada no artigo 53 e ver o que ele fala. Os deputados e os senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vejam, pessoal, aqui a gente já tem uma resposta, que é o quê? A gente já sabe, por exemplo, com relação ao senador, que é José, que o José podia ter falado, era uma opinião, uma palavra ali que ele estava dando, que estava ligado diretamente ao seu mandato. Então, a gente já pode começar respondendo aqui sobre a figura do José. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa resposta. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar a minha caneta. Então, vamos lá. Então, identificamos A. Então, a primeira coisa é, o vereador e o José podem ser responsabilizados? Então, vamos por partes. O senador José não pode ser responsabilizado civilmente, pois... Aí a gente olha para o artigo 53. Por que ele não pode? O deputado e senadores são invioláveis. Então, a gente vai botar assim, ó. Pois os senadores são invioláveis. Vamos lá. São invioláveis civilmente por quaisquer, a gente pode até, para não ficar tão evidente, ó, por suas opiniões, palavras e votos. Então, para a gente colocar ali, ó, por suas opiniões, palavras e votos. Certo? Quem é que diz isso, gente? É o artigo 53. Só que lembra, a gente tem que colocar que ele está ligado ao mandato. É importante, porque lembra que a gente fez aquela discussão em sala de aula? Que a gente poderia até fazer uma discussão relativizando isso quando é feito o quê? Fora do Congresso, quando não tem essa vinculação. Então, a gente tem que dizer o quê? Que isso aqui está vinculado ao mandato dele, porque ele fez fora do Congresso Nacional. Então, é importante que a gente deixe isso muito pontuado. Então, vamos ver aqui, ó. O senador José não pode ser responsabilizado civilmente, pois os senadores são invioláveis civilmente, ficou até um pleonasmo, mas tudo bem, por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do seu mandato, ainda que fora do Congresso Nacional, nos termos... Ó, ficou feio isso aqui, hein? Corta, nos termos do artigo 53, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Então, José, o senador, a gente já respondeu, está aqui, ó,
né, na lata. Se você quiser, a gente pode falar de escancarado ali a figura da imunidade material, para a gente não dar espaço efetivamente, né, na correção ali para querer tirar ponto da gente. Talvez seja importante a gente pensar em colocar tudo o que a gente precisa. Então vamos lá. O senador José não pode ser responsabilizado civil, penalmente, pois os senadores são invioláveis civilmente por suas opiniões, palavras e votos no exercício do seu mandato, ainda que fora do Congresso Nacional, nos termos do artigo 53. Então, a gente vai, para fechar, o senador está protegido pela imunidade material. Legal, bacana. Agora a gente precisa falar sobre o vereador João. A gente sabe, pessoal, que tem uma diferença quando a gente fala sobre o vereador. Mas aí você vai falar assim, pô, Júlia, eu só não me lembro onde é que está esse negócio, é muita coisa. É por isso que a gente fez uma marcação no seu VADMECUM. Se vocês lembrarem lá, e se você olhar para a sua marcação, quando você abre aqui o artigo 53, você tem uma remissão mandando você ir para o 29. O 29 é exatamente que faz aquela discussão de repartição de competência que envolve o município. Então, aqui ó, já é para você desconfiar que a gente provavelmente está falando dessa imunidade, né, ligado aos vereadores. Então, vamos lá, abrir o artigo 29. Artigo 29 da Constituição Federal, inciso 8º. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Foi aqui que João desceu a ladeira. Apesar dele ter essa proteção das suas opiniões, palavras e votos no exercício do seu mandato, ele não estava na circunscrição. Ele estava em Brasília, ele não estava no município. Então, João, diferente de José, não está protegido pela imunidade material. Então, vamos colocar aqui dessa forma. Já o vereador João não está protegido pela imunidade material. Por quê? Pois a opinião proferida, ficou proferida no exercício do, para replicar, como é que está aqui, ó, no exercício do mandato, beleza, no exercício do mandato, estava fora da circunscrição. É isso, ó, da circunscrição do município. Qual é o nome do município do João? Do município X, nos termos do artigo 29, inciso 8º, não foi isso? Maravilha. Inciso 8º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Respondemos a letra A, que é bem longa, né, pessoal? Então, agora a gente vai para a letra B. Vamos ver se cabe tudo aqui no espacinho. Então, já identifica lá, letra B. O que é que pergunta a letra B? Vamos lembrar aqui, vamos fazer o Relembrar é Viver. O vereador João e o senador José, nas circunstâncias indicadas, seriam alcançados por alguma imunidade formal passível de influir na sua responsabilidade penal? Olha, a gente já está com o artigo 29 aqui, então a gente já pode responder com relação ao João, né? O João não tem imunidade formal. A gente precisa lembrar que os vereadores, inclusive, não precisa lembrar, está aqui,
né? Em momento algum, o artigo 29, ele fala para a gente que o vereador tem essa imunidade formal, ele não faz essa menção. Ele não tem aquela questão da prisão em flagrante, que não pode acontecer, lembra? Só pode acontecer se a prisão for em flagrante, em crimes ali inafiançáveis. A gente não encontrou essa prerrogativa. Então, se não foi dito, significa que o quê? Que ele não tem. Então, a gente já pode ir já para essa questão. Então, vamos colocar lá. Deixa eu pegar aqui minha caneta. O vereador João não está protegido pela imunidade formal. Por quê? Visto que não há previsão na Constituição a qual se limita a imunidade material dos vereadores, nos termos do artigo 29, inciso 8º da Constituição da República Federativa do Brasil. Claro, gente, estou fazendo isso aqui com vocês porque, né, a gente não tem espaço. Lembra que na sua prova você tem uma folha inteira, vai ter bastante coisa para você fazer. Eu não vou colocar a parte aqui do José, né, do senador, a gente pode fazer ela escrita. Eu só vou colocar aqui possíveis palavras-chave, só para a gente entender o que você precisaria colocar. Então, a gente tem que voltar lá para o 53, para a gente entender que imunidade formal essa seria possível ali para proteger o José. Vamos lá? Então, a gente já sabe que o caput fala sobre isso. Vamos ver o que fala o parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos e julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que o voto da maioria dos seus membros resolva a prisão. Então, basicamente aqui, pessoal, seria importante a gente colocar que ele não poderia ser preso, né, caso fosse configurado algum tipo de excesso por parte do senador José. Ele não poderia ser preso porque ele tem aqui essa previsão do artigo 53, parágrafo 2º, que fala que ele só poderia ser preso por... Tô gaga agora, hein? Por prisão em flagrante. Então, a gente basicamente teria que replicar essa discussão, salvo em prisão em flagrante, e tem que colocar que o crime tinha que ser o quê? Inafiançável, tá? Então, tinha que ser em flagrante e tinha que ser num crime inafiançável. Se não for dentro dessas configurações, ele não poderia ser preso. Ah, Júlia, eu posso colocar que ele seria julgado no Supremo Tribunal Federal e colocar ali o artigo 53, parágrafo 1º, porque, de uma certa forma, ele está trazendo ali uma imunidade formal, trazendo essa prerrogativa de foro? Não vejo problema você colocar. Lembra que a gente fala o seguinte, né? A OAB ela não tira ponto quando você coloca, ela tira ponto se você deixa de colocar. Então, me parece que o mais importante aqui é você falar efetivamente que ele não poderia ser preso, uma vez que, pessoal, ele não cometeu nenhum crime em flagrante que era inafiançável. Então, acabou aqui, seria essa imunidade formal que me parece que a questão está colocando para a gente. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, no gabarito da questão para a gente ver mais ou menos o tom que foi dado pela OAB no seu gabarito para a gente estudar efetivamente a estrutura, tá? Deixa eu pegar só a minha caneta aqui. Então, vamos ver aqui, ó. O senador José não poderia ser responsabilizado civilmente. Então, primeiro, respondeu. Agora ele vai justificar. Pois é inviolável por suas opiniões, palavras correlatas ao exercício do mandato. Veja como é importante ter colocado o exercício do mandato. Ele não colocou o que a gente colocou, que é a questão ali do Congresso Nacional. Mas lembra o que eu te falei?
E se tivesse, e você não tivesse colocado? É melhor a gente pecar pelo excesso, tá? Segundo o artigo 53, trouxe aqui o artigo, ó, artigo 53, o senador possui imunidade material. Aqui, ó, ele deu a nomeação, falou, chamou a imunidade material, acho que estava querendo verificar se você sabia identificar. Bacana. Vamos ver, então, agora com relação ao vereador João, tá? Ah, Júlia, eu poderia ter feito essa divisão? Olha, pessoal, se você achar importante fazer A1, A2, eu acho que isso aqui é muito mais para facilitar a sua compreensão. Eu, na prova, faria o texto corrido, tá? Mas vamos lá. A. Já o vereador João poderia ser responsabilizado, pois a inviolabilidade por suas opiniões e palavras é restrita à circunscrição do município e ao exercício do mandato. Está vendo aqui, ó? O vereador poderia ser responsabilizado, respondeu o que estava sendo perguntado, e aqui, ó, justificou, pois a inviolabilidade das suas opiniões, palavras e votos é restrita à circunscrição do município e ao exercício do mandato. Era só você copiar o que estava ali que você marcava o gol de placa. Segundo o artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. Bacana. Vamos ver a última ali, ó. A pergunta da letra B. O senador José possui imunidade formal, ó. Possui imunidade formal. O que é a imunidade formal? Consiste na impossibilidade, agora ele está justificando, ó. Impossibilidade de ser preso, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º. Lembra que eu te falei, ele não colocou ali a questão da imunidade, da prerrogativa por função, do foro por prerrogativa de função, mas não veria um problema você ter colocado se você quisesse pecar pelo excesso, tá? E aqui, ó, ele fala sobre o vereador João. Vereador João, por sua vez, não possui imunidade formal. Segundo o quê? O artigo 29, que eu falei para você que eu já ia começar por ali, porque já estava aberto, e aí a gente fazia um bem bolado. A ordem, né, não vai alterar o resultado da sua resposta. Fechamos mais uma questão, pessoal. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa bateria de resolução de exercícios para deixar você preparado com aquele dedinho calejado, deixar o Vadimec com a marquinha pretinha ali de tanto que você abriu e mexeu para na hora da prova você já fazer com o olho fechado, tá? Então vamos lá, pessoal, vou pedir para vocês abrirem na questão 44 da sua apostila para mim e seguindo o nosso ritual, a gente vai começar pela pergunta para depois olhar efetivamente para o enunciado. Então vamos lá. O grupo de senadores tinha legitimidade para apresentar o projeto de lei complementar? Justifique. Bom, só pelo enunciado, a gente já entendeu que ele está perguntando o seguinte para a gente com outras palavras, pessoal. Os senadores tinham legitimidade para iniciar? Quando ele coloca isso aqui, ó, apresentar o projeto de lei, ele está perguntando para a gente se os senadores tinham esse poder de iniciativa, se era possível que o início, a iniciativa das discussões envolvendo a temática, que a gente ainda não sabe qual é, mas o formato dela, né, o rito dela é de lei complementar, ela foi iniciada pelos senadores. Então, ele está basicamente perguntando ali se eles teriam essa competência legislativa para iniciar uma discussão. Beleza. Letra B. A aprovação do projeto de lei complementar na votação realizada no plenário do Senado Federal aconteceu com a harmonia da ordem constitucional? Então, ele vai basicamente testar a gente, se a gente sabe o rito da lei complementar. É isso que ele está perguntando aqui se tem harmonia com a ordem constitucional. Justifique. Então, vamos ler, afinal de contas, ali, pessoal, o que foi que aconteceu nesse debate. Então, bora. Um grupo de senadores, que é o que a gente está querendo saber, apresentou um projeto de lei complementar no âmbito do Senado Federal com o objetivo de estabelecer normas gerais a serem adotados com o emprego das Forças Armadas. Então, o tema desse projeto de lei que foi iniciado é algo ligado às Forças Armadas. Isso aqui é importante porque me parece que essa é a palavra-chave que você está procurando.
Porque pensa aqui comigo, como é que você vai identificar, caso seja um tema que esteja reservado, a iniciativa esteja reservado para uma pessoa específica? Você pode efetivamente se direcionar para os artigos e ficar ali lendo até você achar, ou um outro caminho que a gente pode fazer é procurar a palavra-chave para verificar se o índice remissivo dá efetivamente uma pista para a gente mais direcionada para onde a gente tem que encontrar. Então, me parece aqui, pessoal, que a gente vai ter que procurar daqui a pouco algo ligado às Forças Armadas. Onde é que está essa discussão? Mas isso é só a referência à letra A. Vamos dar uma olhada, porque aí a gente resolve tudo, pelo menos no sentido de composição, já a letra B. Após a ampla discussão com a presença de 70 senadores, tá? Deixa eu pegar aqui a minha caneta, 70 senadores na votação plenária, o projeto contou com 36 votos a favor, 36 votos a favor e 34 votos contrários, sendo considerada aprovada. Vejam, a gente está falando aqui, pessoal, de lei complementar, certo? É uma lei complementar. Por que a lei complementar ela é diferente, pessoal? Porque a lei complementar, ela pede a maioria absoluta. Então, aqui, pessoal, você precisa saber a maioria absoluta do Senado Federal. É isso que ele está perguntando ali para a gente. Ele precisaria que você soubesse que o Senado Federal ele é composto por 81 senadores. Maioria absoluta é mais da metade dos membros. Ele coloca essa firula toda aqui para você, contrário, quem estava presente, porque ele quer te induzir a pensar que a maioria é simples, né? A maioria relativa, mais da metade dos presentes. Mas não, é maioria absoluta, ou seja, é um número fixo que você precisa ter, ou seja, mais da metade de 81. Então, aqui, gente, a gente vai ter que ter 41 senadores. Só por isso aqui a gente já viu que deu ruim, ó, porque foi 36. Então, não, querido, não vai ser hoje, tá? Mas vamos responder por partes, né? Questão aqui bonita, né? Esse exame 39, que é da onde é essa questão, ele arregaçou com o pessoal, porque foi uma quase todas as questões foram ligadas a processo legislativo. O processo legislativo é uma temática que nos últimos anos a OAB tem ganhado ali uma certa, sabe, um certo amorzinho por ela. Então é sempre importante você estar com ela bem antenada. Então, vamos começar identificando a nossa questão A e a gente já vai se direcionar para a abertura do nosso vadimeco. Lembra lá, a gente tem que descobrir se os senadores poderiam iniciar uma discussão referindo-se ali sobre as Forças Armadas. A questão não deixa muito claro para a gente, ela só fala que são normas gerais ligadas às Forças Armadas. Então, né, vamos lá abrir o nosso índice remissivo da Constituição. A palavra mágica que a gente vai procurar é Forças Armadas. Então, achamos aqui Forças Armadas. Vamos ver o que tem aqui para ver se ele orienta a gente. Comando Superior, composição, deputado federal, efetivo, fixação, modificação, efetivo, legislação. Opa! Legislação é bom, não é? Legislação é maneiro. Vamos dar uma olhada no que tem nesse artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1º? Talvez tenha alguma coisa que a gente esteja procurando. Ah, professora, eu gostei desse artigo 48. Dá uma olhada, tá? Então, assim, se te chamou a atenção, olha o 48 e olha o 61, que a gente vai ver mais ou menos ali. Vejam que os dois estão no âmbito das discussões do Legislativo. Então, de fato, tem alguma coisa que a gente está procurando. Vamos ver ali o que é que o 48 ele estava colocando, ó. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, não seja exigida para a especificação do artigo 59, dispor sobre as matérias de competência, sistema tributário, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, não exigida para esta presidência. Vejam, ele não está falando aqui para a gente, pessoal, uma discussão do poder de iniciativa. O que ele está perguntando para a gente é isso aqui, ó. Os senadores têm legitimidade para apresentar o projeto. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, né? Eles vão participar da discussão. Vamos dar uma olhada no outro que a gente verificou ali, que era o artigo 61, parágrafo 1º. Vamos dar uma olhada. Artigo 61, parágrafo 1º.
são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, inciso 1º, fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas. Inciso 2º, disponham sobre criação de cargos, funções, organização administrativa, organização do Ministério Público, criação e extinção dos ministérios, militares e forças armadas, seu regime jurídico, provimento de cargo. Então, pessoal, acho que o que a gente está procurando está aqui. Por que o que a gente está procurando está aqui? Primeira coisa que você tinha que suspeitar quando falasse de Forças Armadas é que lembre-se que o presidente da República, né, ele tem esse papel ali de chefe, efetivamente, então você já tinha que estar ligado que tinha uma pegadinha para você ver. Então, basicamente, a questão está querendo te colocar em conflito com 48 e 61. Só que o 61 ele deixa bem redondo para você, ó. São de iniciativa privativa do presidente da República, essa discussão. Aí, Júlia, eu só não sei aqui o que eu colocaria. Olha, você pode colocar o 61, parágrafo 1º, inciso 1º. Você pode colocar ali o 61, inciso 2º, a linha B, que ele coloca aqui, ó, seu regime jurídico. Então, também dá um arzão ali de normas gerais. O importante é você identificar o quê, gente? Não, né? Então, vamos responder a pergunta. Os senadores tinham legitimidade para apresentar o projeto de lei complementar? A resposta é não. Os senadores não possuem competência de iniciativa de projeto de lei complementar referente, como é que é os termos que a questão coloca? Referente a normas gerais, então vamos lá, referente às normas gerais das Forças Armadas. Uma vez que, segundo o artigo 61, parágrafo 1º, não foi isso? Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1º. Ai, Júlia, eu queria colocar o outro. Ou, vou colocar aqui, ó. Ou, vou descer, tá? Ou, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, não é isso? Inciso 2º. Opa, ficou feio, tá? Então, vou puxar aqui, inciso 2º. A linha F, certo? F da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Segundo o artigo 61, parágrafo 1º, ou o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, não foi isso? Sim. A competência é privativa do presidente da República. Então, em linhas gerais, é isso que a gente precisava colocar, tá? Vamos ver a letra B. O que a gente vai colocar aqui? Vamos voltar e vamos ler. Já esqueci, sinceramente, né? A pessoa é Adore. Não lembra nem mais o que tomou no café da manhã. Espera aí que foi. A aprovação da lei complementar na votação realizada no plenário ocorreu em harmonia com a Constituição Federal? Não, pessoal, não aconteceu em harmonia com a Constituição Federal, porque lembra lá, o quórum da lei complementar é um quórum de maioria absoluta. Ah, Júlia, é legal, eu até sei isso também, né? A gente viu isso pra caramba no curso jurídico, mas como é que eu acho isso aqui na Constituição? Acho que talvez na hora eu iria me bater.
Olha, você poderia achar pelas remissões que a gente colocou, se você lembrasse que as nossas referências desse processo legislativo estão nessa parte aqui do 61, quando ele fala das leis, mas ninguém é obrigado a lembrar nada, ainda mais, sei lá, nervosão na hora, morrendo de medo, mão suando. Então, qual é a estratégia que você poderia colocar? O índice remissivo é seu amigo. Vamos de novo para o índice remissivo, tá? Índice remissivo. Qual é a palavra que você vai procurar? Lei complementar. Então, vamos lá, gente. Procurar a lei complementar e ver o que o índice remissivo traz para a gente. Está aqui, ó. Lei complementar. Artigo 59, delegação, vedação, iniciativa. Ó, a gente poderia ter vindo até por aqui, ó. Olha que interessante. Ele deu a pista de que era uma lei complementar. E a gente poderia ter vindo aqui, ó, pelo artigo 61, que ele fala especificamente da iniciativa de lei complementar. Um outro caminho, ó, que interessante aqui para a gente pensar. Caso na sua prova fale, por exemplo, alguma expressão e você não consiga achar essa expressão na hora. Talvez um outro caminho seja vir para lei complementar e iniciativa. Ó, que interessante que a gente viu aqui. E tá aqui, ó, quórum, artigo 69. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Então, vamos colocar todo o desenho. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Não. O processo legislativo não respeitou os ritos da Constituição brasileira. Por que que não respeitou, Júlia? Primeiro, eu acho que é importante a gente colocar que o Senado Federal tem o quê, gente? 81 senadores. O Senado... Opa, ó, ficou feio, vou cortar. O Senado Federal conta com 81 senadores. E para a minha caneta está falhando. Se isso acontecer com você na hora, eu espero que você tenha uma caneta reserva. Ok? É claro que a minha caneta não está falhando. Eu que sou burra, não sei mexer em caneta digital. Tá? Mas fique, inclusive, o lembrete aqui, leve uma caneta reserva, viu, pessoal? Vai que a sua caneta falha, a sua caneta estoura. Você não precisa ter um gatilho de ansiedade. Beleza? Então, vamos lá. Os senadores, o que eu coloquei aqui? Ó, o Senado Federal conta com 81 senadores. E para o projeto de lei complementar ser aprovado, é necessário um quórum de maioria absoluta, nos termos do artigo 69 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, vamos colocar, inclusive, ali a questão dos 41, para não dar ali margem, tá? Para a gente explicar ali para o examinador que a gente sabe, né? Fizemos ali aquele curso de matemática quando você é criança e precisa fazer, né? Porque eu não sei vocês, eu sou péssima em matemática. Não, o processo legislativo não respeitou o rito da Constituição. O Senado Federal conta com 81 senadores e para o projeto de lei complementar ser aprovado é necessário um quórum de maioria absoluta nos termos do artigo 69. Vou botar aqui, ó. Dessa forma, o quórum necessário era de, no mínimo, 41 senadores, sendo que só contou com a aprovação de... A aprovação foi de quanto, gente? Vamos lá? Quanto teve a aprovação? 36 de
36 senadores. Pronto. Aquele abraço. Bora lá ver como é que a OAB deu o seu gabarito sobre essa questão. Então, vamos lá pegar aqui a minha caneta só para a gente ver a estrutura e dar aquela examinada. Resposta direta, não. Trata-se de matéria de iniciativa privativa do presidente da República. Já chegou aqui chutando a porta, ó. Trata-se de matéria de iniciativa privativa do presidente da República. Deixa eu colocar aqui, ó. Trata-se de matéria de iniciativa do presidente da República. E depois aqui, ó, colocou o dispositivo. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1º, ou inciso 2º, a linha F. Colocou os dois aqui como possibilidade, tá? Vamos ver ali a letra B, o que foi que a OAB colocou. Não, de novo, o Senado conta com 81 senadores. Está aqui, ó, justificando. 81 senadores. E o projeto de lei complementar deve ser aprovado por maioria absoluta, o que corresponde a 41 senadores, número inteiro acima da metade, dois o quê? 2 membros. Aqui, ó. O que corresponde a 41, número inteiro acima da metade dos membros da Casa Legislativa, conforme o artigo 69. Então, vejam aqui, ó, ele foi até mais completo do que eu coloquei. Eu coloquei o 41 senadores, mas olha que interessante aqui para a gente refletir. Ele fez questão de colocar que é mais da metade dos membros. Então, vejam que a OAB quer realmente ali, ó, que a gente coloque nessa questão todos os detalhes possíveis. Então, não me parece que tiraria o ponto, mas eu também não posso te dar certeza, viu, pessoal? Porque a gente não sabe o que passa na cabeça do examinador. Então, fica aqui, ó, a provocação para a gente entender que, efetivamente, a gente tem que trazer o suco do detalhe, tá? Então, aqui, ó, artigo 69 da Constituição, bingo. Fechamos mais uma questão. Seguimos na nossa bateria de exercícios. Agora vamos para a sua apostila na questão 29, por favor. Abra lá para mim. Vamos começar com a nossa pegada, que é começar pela pergunta, para só depois olhar efetivamente ali para a questão. Então, vamos lá. Letra A. A referida emenda constitucional apresenta alguma violação aos limites constitucionais impostos ao poder constituinte derivado reformador? Eita, violação aos limites constitucionais ao poder constituinte derivado reformador. Letra B. No âmbito do ordenamento constitucional brasileiro, é correto afirmar que ainda vigora a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias? Então, justifique sua resposta. Então, só por aqui a gente viu que a gente está numa questão que envolve processo legislativo, emenda constitucional, que é o que ele está chamando de poder constituinte derivado reformador, certo? É o poder de reforma da Constituição brasileira. E quando ele fala ali dessa questão da obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias. Acho que tem uma coisa antes da gente ir para a questão que eu queria te chamar a atenção. Quando ele coloca aqui, ó, violação dos limites constitucionais impostos ao poder constituinte reformador, é importante que você lembre que quando a gente fala sobre as emendas constitucionais, né, melhor, sobre as PECs, a gente tem alguns limites. Não é à toa que ele usou essa expressão aqui, ó, limites, tá? A gente tem o limite formal, que é quando a gente está falando ali sobre o rito, o próprio processo legislativo, que é quando ele está falando sobre quem tem o poder de iniciar, 2 turnos, 3/5, a vedação do princípio da irrepetibilidade, que é absoluto, legislativo, tá? A gente vai ter o limite circunstancial. O limite circunstancial em que determinadas circunstâncias a gente não pode alterar o trecho da Constituição, certo? Que circunstâncias são essas? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. E, ademais, nós temos ali o limite material, que não é nada mais, nada menos do que as famigeradas cláusulas pétreas. Então, ele está te perguntando o seguinte: a PEC que a gente vai ler agora violou, bateu em algum desses limites? É alguma questão do processo legislativo? Foi em determinada circunstância ou bateu efetivamente ali em alguma violação das cláusulas pétreas? Então, vamos lá.
A letra B, especificamente sobre a coligação partidária, não tem ali tanta especificidade, a gente vai ter que entender mais alguns elementos. Espera aí que eu estou apanhando hoje aqui da mesa digitalizadora. Vamos lá. 29. Suponha a seguinte situação hipotética. Determinada emenda constitucional promulgada em março de determinado ano altera o regime das coligações eleitorais dos partidos. Ok. Nos atos das disposições constitucionais transitórias, a própria emenda constitucional estabelece que as novas regras atinentes à coligação partidária já deverão ser observadas nas próximas eleições, que ocorrerão em outubro do mesmo ano. Olha só, pessoal, ele está dizendo aqui para a gente essa possibilidade dos partidos políticos poderem fazer coligação, até aí mudou nada, né? Ele não traz muita pista para a gente, e traz essa questão aqui, ó, que ela vai ser observada nas próximas eleições que ocorrerão em outubro do mesmo ano, tá? Então, aqui, ó, você já tinha que ficar desconfiado que talvez a gente tenha alguma afronta, efetivamente, a uma questão bem pontual. Mas antes eu quero vir para cá. Tá vendo que não pode ser nenhum limite formal? Porque ele não traz nenhum elemento para a gente sobre o rito, 2 turnos, 3/5, quem propôs, não tem nada aqui. Ele também não fala nada para a gente de circunstâncias, se foi em estado de defesa, estado de sítio, não fala nada. Então, só sobra você analisar o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Quando a gente abre o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, a gente vai ter o quê, gente? Forma federativa do Estado, certo? É o que ele vai colocar. Voto direto, secreto, universal e periódico, né? O próprio rito da democracia, periódico, exercício da cidadania, separação dos poderes, e a gente tem aqui direitos e garantias individuais. Tá? Então, só para a gente lembrar, a gente já sabe que se bater, vai ser aqui, uma vez que eu não tenho informação no enunciado que me permita localizar esses limites. Então, o único que eu tenho é esse aqui. O que me chama atenção, como eu coloquei aqui para vocês, pessoal, efetivamente, é essa parte final, tá? Espera aí. Porque olha aqui, ó, deixa eu apagar aqui, ó. Olha o que ele vai falar. A seguinte situação: determinada emenda constitucional promulgada em março altera o regime de coligação. Mas altera como? Beleza. Não falou nada, tá? Nos autos das disposições constitucionais transitórias da própria emenda constitucional, que estabelece que novas regras atinentes à coligação partidária, ou seja, ele não diz para a gente tem coligação, mudou, mas não falou nada. Aí tem isso aqui, ó. Observada nas próximas eleições, aqui, ó, que já deverão, deixa eu pegar aqui minha caneta, já deverão ser observadas, ou seja, já vai ter que ser aplicada na próxima eleição. Você tinha que lembrar aqui, pessoal, quando a gente fala sobre isso, que toda e qualquer mudança no regramento do processo eleitoral, ele tem aquela regra da anterioridade. Lembra que a gente falou sobre isso? Porque você tem que dar um tempo para as pessoas se prepararem efetivamente para essa mudança. Porque senão isso aqui rebate sobre uma questão da segurança jurídica do eleitor, né? Rebate, inclusive, na própria qualidade do processo eleitoral. Então, você tem que ter um tempo de respeito, tem que passar um ano, né, efetivamente, ali, na outra eleição é que vai poder acontecer. Ela entra em vigor imediatamente, mas ela tem esse espaço que é exigido para que ela efetivamente possa produzir os seus efeitos. Júlia, eu não sei se eu ia lembrar disso na prova. Agora, com você aqui, tudo fica fácil. Então, a gente tem que pensar o seguinte, olha, ele está falando questões ali de partido político, está falando questão ali ligada a direito de votar e ser votado. Então, a gente tem 2 caminhos que a gente pode fazer aqui. A gente pode ir para o índice tradicional, procurar ali, ó, literalmente, essa parte. Aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Abrir essa parte do processo para procurar a estrutura aqui, ó, índice por assunto. Não, esse não. Peraí, gente, eu separei aqui, eu peguei outro vademecum aqui e me perdi no vademecum da outra pessoa. Vamos lá?
Tá aqui, ó. Oh, meu Deus, vamos lá. Dos direitos e garantias fundamentais. 2 direitos sociais, da nacionalidade, 2 direitos políticos. Bom, vamos dar uma olhada ali para ver o que a gente coloca. Vamos supor que você falou assim, mano, não lembro nada disso aqui, não faço ideia do que é para eu ver. Óbvio que se você já tiver mais engatilhado, fala assim, não, eu me lembrei desse negócio da anterioridade. Aí talvez fosse interessante você ir para o índice remissivo, mas daqui a pouco a gente vê esse caminho. Vamos por esse primeiro, tá? De quem está trabalhado na crise de ansiedade. Vamos lá para o artigo 14. Artigo 14. Bora. Artigo 14. Aí você vai lá abrir o artigo 14, tá? Soberania popular, alistamento, beleza. Artigo 15 é vedada a cassação dos direitos políticos. Artigo 16. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano na data da sua vigência, que era a discussão do princípio da anterioridade eleitoral. Isso aqui é importante você saber, pessoal, porque veja que em momento algum ele fala dessa questão da anterioridade. E essa expressão é uma expressão que a OAB gosta de verificar se você sabe. Então é importante que você tenha isso em mente. Pelo amor de Deus, tu não me anota isso aqui no teu vadimeco não, tá? Será que isso está escrito em algum lugar? Está escrito. Vamos dar uma olhada lá no índice remissivo, que vai ali que você até lembra, mas não lembra da expressão do princípio da anterioridade. Vamos ver ali se a gente encontra alguma coisa nessa discussão, tá? Vamos lá para o índice remissivo. Índice remissivo. A gente vai abrir aqui, ó, nessa parte de eleição. Vamos ver eleição? Acho que é uma boa... Partido político, talvez, eleição, partido político, né? Expressões que a gente poderia estar procurando. Vamos ver aqui, ó. Tararã, eleitor, eleição. Então, vamos lá. Abuso de poder, alistamento, Câmara dos Deputados, governador, inalistabilidade, normas específicas, poder econômico, presidente da República... Processo de alteração. Está aqui, ó. Talvez fosse um caminho. Mas veja, a referência ao princípio da anterioridade, a gente não consegue encontrar. Então é importante a gente revisar nesse momento para você lembrar na hora. Ele traz ali a explicação da questão do 1 ano. Então era isso que ele queria verificar se você sabia, ó. Já deverão ser observadas nas próximas eleições. Olha aqui o que a gente encontrou no artigo 16. O artigo 16 ele vai dizer o quê, ó? A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando a lei que ocorra 1 ano. Tem o gap, 1 ano. Então, vamos colocar isso já aqui, pessoal, tá? Júlia, mas o que isso tem a ver? Como é que eu vou saber que violação o princípio da anterioridade vai ter? Então, vamos pensar aqui comigo. Ó, tá, eu identifiquei o artigo 16. Preciso encaixar aqui, porque você matou já comigo que tem que achar os limites. Bate alguma coisa em forma federativa? Não, não é uma questão de forma federativa. Ele altera alguma questão no exercício da cidadania, na forma como a pessoa conduz o voto? Não, ele fala sobre o processo eleitoral. O processo eleitoral é um direito da pessoa. O princípio da anterioridade, ele é uma garantia constitucional que visa proteger o exercício, efetivamente, desse processo eleitoral. Então, o que está sendo violado, quando a gente viola o princípio da anterioridade, a gente está batendo numa violação dos direitos e das garantias individuais. Isso aqui é um direito da pessoa, essa exigência da Constituição. Então, a gente teria aqui, ó, que demarcar o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, quando a gente não respeita o princípio da anterioridade, a gente rebate ali efetivamente numa violação dos direitos e das garantias individuais. Como é que a gente poderia colocar efetivamente essa resposta? Então, vamos lá aqui, já vamos colocar. A, né? Primeiro a gente vai identificar. Então, teve alguma violação, algum limite do poder constituído reformador? Então, a gente vai dizer lá, sim, né? Sim. A emenda constitucional proposta viola o
princípio da anterioridade eleitoral, o qual, aí você olha lá para o artigo 16, o qual aqui, ó, toda lei, o qual exige que toda lei que altera o processo legislativo, o qual exige que toda lei que altera o processo legislativo entre em vigor na data da sua publicação, porém, vamos lá, aqui, ó, porém, vamos lá, ó, entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplica a eleição que ocorra até um ano da sua entrada em vigência. Então, olha para cá. A gente justificou, mas tem algo a mais que a pergunta está trazendo para a gente. Ele coloca isso aqui, ó. Há alguma violação do limite, dos limites do poder constituído reformador? Eu te chamei a atenção que ele quer que você vá para cá. A gente já explicou que houve uma violação do princípio da anterioridade, mas a gente não deu match com isso aqui, não vai me esquecer de colocar essa parte. Então, assim, agora chegou a hora da virada. Então, agora a gente vai desenvolver que houve uma violação que material das cláusulas pétreas em relação aos direitos e às garantias individuais. Então, vamos lá, ó. Dessa forma, vamos botar aqui, ó. Dessa forma, houve uma violação do limite material. Ah, Júlia, eu não me lembrei desse limite material. Houve uma violação das cláusulas pétreas, no artigo 60, parágrafo 4º, não tem problema, tá? Houve uma violação do limite material. Houve uma violação do limite material. Uma vez que tal princípio se refere a uma proteção e garantia do cidadão. Eita, do cidadão, ó. Então, corta. Do cidadão no exercício da sua cidadania, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Bacana. Então, agora a gente vai para a letra B, tá? Colocamos ali essa associação que o artigo, né, o princípio da anterioridade, rebate aqui, uma vez que ele pergunta de forma expressa, então a gente tem que entender o que ele está perguntando para a gente. Então, agora a gente vai para a letra B. No âmbito do ordenamento constitucional brasileiro, é correto afirmar que ainda vigora a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias? Aqui você tinha que lembrar, aquela provocação que eu fazia com vocês era o seguinte: coligação, pessoal, é quando você vai se juntar ali com aquele partido, né?
A lógica da verticalização das coligações partidárias era quando, se você fizesse uma coligação num nível da federação, isso teria que ser verticalizado, ou seja, tinha que ser igual. Era uma espécie de uma monogamia partidária. Eu fiz essa piada infeliz com vocês exatamente para você lembrar. Não existe monogamia partidária. Um partido pode ter coligações, combinações diferentes, dependendo dos entes ali da federação, porque caiu essa discussão da verticalização das coligações partidárias. Então vamos dar uma olhada se a gente conseguiria lembrar onde é que está isso aqui na Constituição. A gente poderia continuar fazendo essa leitura, porque, né, já que o tema está aqui, em algum momento a gente vai rebater. Ou a gente poderia ir lá para o índice remissivo e procurar, por exemplo, partido político, porque a coligação é algo que é feito pelos partidos políticos. Então você poderia ir lá no índice remissivo, abrir, ó, partidos políticos e ver o que efetivamente você ia encontrar por essas bandas. Vamos dar uma olhada lá, ó. Partidos políticos, tererê, vamos lá. Partidos políticos, está aqui, ó. Partidos políticos, está ali, ó. Coligação eleitoral, artigo 17, parágrafo 1º. Bum, ou então você já abria aqui nessa parte dos direitos políticos, procurava dos partidos políticos, já está ali com uma malemolência, né? Então, está lá, ó. Artigo 17, parágrafo 1º. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir a sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação, está aqui, ó, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, devendo seu estatuto estabelecer normas de disciplina de fidelidade partidária. Então, pessoal, aqui a gente tem que colocar o quê? Ó? A pergunta é se é correto afirmar que tem a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias. Veja que essa aqui, na verdade, você nem precisaria ler o enunciado, você poderia ir direto se você achasse isso aqui. Ó. Então, vamos lá, né, pessoal? Não. Nos termos do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, vírgula, não há mais o quê? A exigência. Tu não vai me botar da verticalização, ele quer que você explique o que é a verticalização. Então, você vai pegar aqui, ó, não existe mais a exigência da vinculação, aqui, ó, da vinculação entre as candidaturas, exigência da vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Certo? Então, lembra que tem outra palavra-chave aqui interessante. Se você ler com atenção, que salta aos olhos no artigo 17, parágrafo 1º, é que é assegurado aos partidos políticos o quê, gente? Autonomia. É exatamente por isso que a gente teve essa emenda constitucional que afastou essa exigência da verticalização, ter essa a exigência dessa coligação ser verticalizada, porque ela violava a autonomia dos partidos políticos na condução ali das suas tomadas de decisão. Então, é importante que a gente ressalte essa expressão, que é a autonomia, pessoal. Então, vamos colocar lá, ó, vamos ver? Nos termos do artigo 17, parágrafo 1º, não há mais a exigência da vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, distrital, não. A Constituição prioriza a autonomia dos partidos
políticos para realizarem as suas coligações segundo a Emenda Constitucional número 52 de 2006. Essa Emenda Constitucional 52 de 2006, pessoal, foi exatamente a Emenda Constitucional que afastou essa verticalização que eu estava colocando para vocês. Mas me parece que o que salta aos olhos, efetivamente, na resposta que a OAB quer, é a ideia de que há uma priorização da autonomia e que há uma necessidade de você priorizar ali o que é essa verticalização. Ela joga para testar se você sabe o que é verticalização e o que é essa coligação. Então, me parece que era esse o campo que você deveria explorar. Vamos dar uma olhada, então, agora como é que está o gabarito da OAB, já que a gente finalizou. Ó. Vamos lá. Sim, a referida emenda constitucional viola as limitações constitucionais de ordem material, como eu estava falando, ou seja, viola a cláusula pétrea. Lembra que eu te falei? Seja você colocando o limite material ou falando das cláusulas pétreas, deu tudo certo, tá? Nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, beleza. Afronta o princípio da anterioridade, garantia individual do cidadão eleitor, prevista no artigo 16 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, vejam aqui, pessoal, que a gente tem que colocar bem redondinho. Essa divisão aqui, que aparece no gabarito, é para facilitar a nossa compreensão em meio a essa divisão. Eu estou até aqui pensando agora, fiquei até na dúvida se eu me empolguei na hora que eu fui escrever e se eu coloquei lá a referência ao artigo 16. Vejam, inclusive, para a gente aprender aqui. Depois eu até olho se eu coloquei. Eu me dei tanto trabalho de replicar a palavra e depois aqui quando eu coloquei, não coloquei nos termos do artigo 16. Depois a gente até olha aqui se eu coloquei. Isso fica importante o aprendizado para quando você for, você conferir se você fez aquele check do que a gente falou, que é responder, justificar e olhar efetivamente se colocou o inciso, o dispositivo, que não é o fim do mundo se você não colocou, porque veja aqui, ó, a referência ao dispositivo é só 10 décimos, você não tem que arrancar o cabelo da cabeça, do tipo, meu Deus, Jesus, não coloquei. Calma, tá? É claro que a gente tem que brigar por todo ponto. Então, aqui é só uma estratégia para a gente pensar. Terminou a prova? Olha uma dica que bacana. Confere o rito. Qual é o rito? Respondi, justifiquei, está aqui o dispositivo. Confere antes de você passar para a próxima, tá? Vamos lá. Vamos ver a letra B. Não, a redação atual do artigo 17, parágrafo 1º, dada pela Emenda Constitucional número 52 de 2006, atingiu a chamada verticalização das coligações partidárias e conferiu plena autonomia aos partidos políticos para definir o regime das suas coligações eleitorais. Foi exatamente o que a gente colocou, explicamos, a gente foi até além, explicamos o que é essa verticalização, show de bola para a gente, reforçamos a ideia ali da autonomia dos partidos políticos e chamamos ali a atenção para o artigo 17, parágrafo 1º. Mais uma questão resolvida.